Olá, sejam bem-vindos. Vamos ver o que é que este ano novo nos reserva. Espero que seja melhor do que 2020, mas cada um terá as suas oportunidades e dar a volta por cima é, sobretudo, muito importante. Vamos a isso então, vamos falar com Paulo Cardoso aqui no Sapo Zen. É sempre um prazer, todos os anos. Paulo, com as suas tabelas, apresenta no seu livro uma previsão praticamente dia a dia para cada um dos signos, aqui de uma forma mais resumida, mas venha daí, Paulo, o que nós vamos ter em 2021. Bom, olá a todos, sejam bem-vindos e estou aqui para apresentar aquilo que normalmente dá maiores interrogações às pessoas, que são as previsões anuais. Eu, obviamente, como faço desde 2006, eu publico todos os anos este livro e neste livro, para o fazer, eu faço 7.000 e tal cálculos para que as coisas sejam feitas com o devido rigor. Ele já está perfeitamente disponível em todas as livrarias. Lembro aqui que muitas das pessoas que não se podem ausentar de casa podem sempre encomendar por internet, porque há 4 ou 5 plataformas, Leia, FNAC, Bertrand, etc., UC, com o W. Portanto, são tudo plataformas online que levam os livros até si, muitas delas até praticamente sem pagar portes. E se calhar é a maneira melhor por causa das limitações que atualmente nós estamos a viver. Bom, o livro de 2020, e sempre faço isso, eu dou uma atenção muito especial aos dias de nascimento e não para a globalidade. Eu penso que as pessoas nunca me ouviram a falar que o carneiro vai ser bom, o touro vai ser mau. Não, eu nunca faço isto porque, para mim, cada caso é um caso. Isto levou-me desde 2006 a não fazer previsões para o carneiro, para o touro, para os gêmeos na generalidade, mas fazer, como podem ver com estas tabelas são as que estão exatamente no livro. E nestas tabelas estão os dias de nascimento todos. Ou seja, são, no fundo, 365 previsões diferentes ao longo do ano. O que é que isto permite? Por um lado, permite falar mais ao coração das pessoas. Permite falar mais para a pessoa que nasceu no dia 7 de Abril, ou para a pessoa que nasceu a 28 de Maio, ou 7 de Setembro. E não para os carneiros, para os touros ou para os virginianos de uma maneira geral. Ora bem, por isso nunca me apanharam, como houve ali uns sururus ao longo do ano, que muitos astrólogos estavam a dizer que o 2020 era uma maravilha. Olha, eu nunca poderia ter dito porque havia e há, aliás, eu tinha no livro de 2020, vejam a página 23, vejam a página 38, por exemplo, são páginas em que eu alertava para algumas pessoas de alguns signos, a alguns momentos extremamente difíceis ao longo do ano de 2020. Portanto, eu já sabia de antemão que havia, e assim como em 2021, menos, mas também, haverá pessoas que vão ser mais favorecidas e outras, infelizmente, nós não podemos fazer nada por isso, infelizmente, mais fragilizadas, vão se sentir mais sós e abandonadas. Porquê? Por causa do Saturno, sobretudo, Saturno e do Plutão. Está tudo explicado ali. O Plutão vai aparecer nas tabelas com um símbolo especial, aliás, nestas tabelas. Como veem, aqui há S's, há outros símbolos, cada símbolo tem a ver com um planeta e as minhas previsões baseiam-se justamente nisto. Mas agora vou confessar-vos um ponto muito delicado. Estas previsões de 2020 trouxeram-me eu fiquei muito escalhado, muito fragilizado, muito sensibilizado, porque apesar de os astros terem dado uma certa predisposição e eu ter posto no livro de 2020 que poderia ser um ano muito delicado para algumas pessoas, ele foi de facto terrível para outras e eu próprio fiquei chocado com aquilo que se passou com o nosso querido ator que desapareceu e, portanto, e que provocou uma onda de sensibilidade, de fragilidade. Eu próprio sou astrólogo, eu próprio tento fazer previsões, mas eu próprio fiquei muito perturbado porque eu próprio tinha
escrito na página, creio que 23 do livro 2020, que esse ator poderia passar num período muito delicado, que começaria em fevereiro, depois poderia terminar em julho, etc, etc, e parece que ele, se calhar, não aguentou aquele embate. Ora bem, estas coisas... e outra coisa, também falei do nosso Primeiro-Ministro, que ia ser um ano delicadíssimo e muito difícil. Também falei da empresária Isabel dos Santos, que poderia ter e que deveria ter, porque nasceu a 20 de abril. E, portanto, quem vir as tabelas para 20 de abril, era um ano muito, muito delicado e realmente, pelos vistos, tem sido um ano extremamente difícil. Mas eu quero, sobretudo, explicar porque é que eu mudei de filosofia com esta edição de 2021. É que muitos de nós e muitas das pessoas que eu tinha avisado que poderiam estar num momento de crise, é muito importante avisar também as pessoas que estão ao pé dessas pessoas que vão estar num ano crítico. Porque, por exemplo, este caso do nosso ator queridíssimo de todos nós, era importante e muitas vezes os amigos não sabiam o que é que se estava a passar com ele. Então, esta edição de 2021 é uma previsão para as pessoas, mas também para os amigos e para a família daquelas pessoas que terão momentos de grande crise, de maior depressão, de maior tendência para isolamento. Portanto, eu mudei radicalmente a filosofia ao escrever este livro, porque apercebi-me que não só é importante a pessoa ler as suas previsões, como aqueles que estão à nossa volta, porque o que eu refiro logo na introdução é que muitas vezes nós estamos em crise e as pessoas, os nossos amigos, a nossa família, aquela pessoa que às vezes vive perto de nós, não está suficientemente consciente do perigo e do mal-estar, do isolamento, da minha fragilidade. Eu posso estar a passar por uma grande depressão e as pessoas que estão ao pé de mim, se calhar, se eu for um bom ator ou se eu conseguir disfarçar, as pessoas que estão ao pé de mim, elas se calhar não vão dar conta disso. Então o que é que eu fiz? Neste livro eu faço sempre uma série de alertas. Cuidado, você, mesmo que não pertença a este dia, mas se tem pessoas que nasceram entre esta data e esta, esteja atenção, porque essas pessoas que são seu filho, o seu pai, seu familiar, amigo ou até conhecido, esteja atento, porque todos nós temos uma ação, todos nós temos que ter um papel e, mais do que nunca, a união faz a força nestes momentos delicados em que estamos a viver. E uma pessoa, se estiver numa grande depressão, mas se sentir que os outros a compreendem, que tem alguém com quem conversar, que os outros o vão talvez ajudar a ultrapassar aquele momento difícil, se calhar é meio caminho andado para que a pessoa possa dar a volta por cima. Bom, e isto, vou falar justamente agora do signo de Carneiro, e alguns dos nativos de Carneiro vão estar justamente sob estas influências um pouco mais instáveis. Portanto, como prometido, eu agora vou falar signo a signo e vou sobretudo dar ênfase àquelas pessoas que têm ou que vão ter um 2021 um bocadinho mais confuso, desorientado, isolado, doentio, vamos lá, um bocadinho mais solitárias ou até sem força anímica. Bom, o que acontece é que não posso esquecer que o ascendente é muito importante. E por isso, aliás, posso já avançar com uma coisa muito positiva, é que, de uma maneira geral, eu não posso desdizer aquilo que disse há uns minutos atrás, de uma maneira geral, grande parte dos peixes vão ter um bom ano de 21. Também uma grande parte, mas não todos, dos balanças, gêmeos e carneiros também vão ter, grande parte, um ano 21 muito ativo, dinâmico e realizador. Mas, pronto, há sempre senãos, há sempre situações que não vão ser contempladas e nestes mesmos signos haverá também pessoas que vão ter momentos um pouco mais delicados. Vamos então começar pelo signo de Carneiro. Para Carneiro, ao longo de 2021, como veem, penso que não se vê bem, mas pelo menos esta tabela indica que eu, para ser um pouco prático, eu dividi em
4 grupos diferentes, porque há uns que vão ser muito, muito beneficiados, poderia dizer que os de 27 de março a 4 de abril, 27 de março a 4 de abril, vão ter muita capacidade de realização, vão ter os pés na terra e uma capacidade de fazer projetos de longo prazo, realização sobretudo a nível profissional, e vão estar o quê? Mais realistas, capacidade de levar a bom porto aquilo que se calhar já vinham planeando há muitos anos atrás. De uma maneira, digamos, mais ou menos positiva, não tão positiva como estes que eu falei agora, vão estar 2 grupos. De 21 de maio a 26, de 21 de março a 26 de março. Vai ser um ano bom. E também de 5 de abril a 12 de abril. Então, para estes 2 grupos, o que é que se passa? São as características do carneiro: luta, desafio, conquista, avanço, novidade, mudança, vão ser as palavras de ordem, portanto vão ter um ano, por princípio, bastante ativo e realizador. Atenção, porque se tiverem depois um ascendente peixes, um ascendente gêmeos, ou um ascendente balança, ou até carneiro, vão melhorar ainda mais. Portanto, quando o signo ascendente é muito forte nas previsões também, nas previsões anuais. Bom, quero só apenas dizer que os 19 e 20 de abril também estão em situação muito semelhante àqueles que eu falei agora, portanto, a ação energética, a realização, vão ser as palavras, os lemas de 2021. Para o fim, deixo justamente aqueles que eu vou abordar de uma maneira mais séria, mais delicada, e que são os que nasceram entre 13 de abril e 18 de abril. E é aqui que a astrologia, feita como eu faço, de uma maneira mais individual, tem a sua razão de ser. E tudo isto está 10 vezes mais bem explicado no livro, obviamente, não é? Eu aqui vou passar alguns minutos a falar do carneiro, e aqui temos dezenas de páginas com textos escritos em que explicam mais ao pormenor tudo isto. O que eu queria dizer é que, e se calhar muitos deles, os nascidos entre 13 e 18 de abril, já sentiram que 2020 foi um ano mais delicado. Provavelmente só não foi mais delicado por causa do ascendente, se calhar tiveram ou têm ascendentes que estavam muito beneficiados, mas, repito, os que nasceram entre 13 de abril e 18 de abril vão ter que estar alerta. E como eu disse há pouco, não só os que nasceram nestas datas, mas as pessoas, amigos e família, e que convivem com estes carneiros de 13 a 18 de abril. Isto é muito sério porque muitas vezes os carneiros têm uma necessidade de dar uma cara de forte. Eles são sempre vencedores, eles estão sempre bem, eles dão a volta por cima, mas às vezes fingem. E muitas vezes as pessoas que estão ao pé deles não vão sentir, talvez, que eles podem estar num momento mais frágil e a precisar mais de ajuda. Por isso eu chamava a atenção, porquê? Porque este ano de 21 para estes carneiros vai ser um ano de grandes desafios. Vai ser um ano em que eles vão ter que mudar, que ter a sensação de perder. Vão ter, como os carneiros são ganhadores, são vencedores, são pessoas que têm energia a dizer, eu ganhei, vou conseguir mais. Pois isto pode não ser tão fácil ao longo do ano de 2021. Nomeadamente os de 14, 15, 16 de abril, que vão se calhar estar mais na baila. Os outros, 13, 17 ou 18 de abril, vão ter meses mais delicados, meses mais frágeis. Bom, para tirarem dúvidas, não há nada como ir aqui ao livro e ver exatamente os dias de nascimento e quais são. Isto são os dias de nascimento e estes são os meses de 2021. E assim podem ver quais são os meses mais delicados. Mas penso que os de 15 e os 16 de abril, praticamente todos os meses, 8, 9 ou mesmo 10 meses do ano, vão ser assim mais fragilizados. E por isso, cuidado, tenham atenção a estas pessoas, os que vivem perto deles. Os pais, os filhos, os amigos, o marido, a mulher, porque eles podem esconder esta fragilidade e vai ser super importante ajudá-los, talvez, neste momento mais delicado. Então agora vamos falar do signo de Touro para 2021 e muitas pessoas têm-me perguntado nestes vídeos, quando veem estes vídeos, como é que eu faço isto? Como é que eu faço estas previsões anuais? Ora bem, isto é um horóscopo.
isto é um horóscopo pessoal, mas este horóscopo foi feito para um dia especial de 2021. Este foi feito, por exemplo, ao dia 15 de janeiro de 2021. Então, o que é que o astrólogo tem que fazer? Tem que fazer 365 horóscopos destes para saber como é que vai correr o ano para as pessoas nascidas nos 365 dias do ano. Ou seja, cada caso é um caso, sobretudo para mim. Há muitos astrólogos que fazem previsões para o carneiro, para o touro, mas eu acho que para mim isto não resulta, porque como se vê todos os anos, dentro do mesmo signo, há pessoas que estão muito bem, com muito boas previsões e outros muito mais delicados. Ora bem, os fatores mais positivos e menos positivos que eu vou encontrando aqui por causa da posição de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, eu vou fazer estes cálculos todos e depois descobrir o quê? Para os nativos de Touro, que nasceram entre 21 de Abril e 21 de Maio, há uma enorme variedade. Reparem, eu até dividi num, dois, três, quatro, 5 grupos diferentes. Porquê? Porque muitos deles vão estar super bem protegidos e outros, se calhar, mais fragilizados ou menos protegidos. Por isso, há que falar especificamente em cada grupo, mas se consultarem o livro, ele está disponível online, se quiserem mandá-lo vir para casa, e, portanto, podem consultar estas tabelas com maior rigor. Bom, mas começando por aqueles que vão estar, digamos, mais positivos para quem o ano de 2021 quase de certeza. Reparem, temos que depois ver a posição da Lua, os outros planetas. No fundo, era preciso fazer o horóscopo pessoal. E com o horóscopo pessoal as coisas batem a 100% ou a 99% certas. Nesta maneira, como eu faço aqui, a margem de rigor e de êxito é bastante maior, porque eu estou a fazer caso a caso, mas no fundo é preciso também ver o ascendente, etc, etc. Bom, mas não me posso alongar mais, os de 14 a 19 de maio são os mais beneficiados. Portanto, por princípio, tudo leva a crer que vão ter um ano de 21 bastante positivo. Repito, os de 14 a 19 de maio. Realismo, ganhos, finanças, até um novo emprego ou capacidade de avanço vão poder realizar-se na vida destes taurinos. Logo a seguir, vem outro grupo também muito, muito privilegiado. 5 de maio a 13 de maio. Porquê? Porque o Neptuno vai ajudá-los. O que é Neptuno? Neptuno é a intuição. E, sobretudo, os do fim deste grupo, de 8 ou 9 de maio em diante, vão ter um Neptuno poderoso e o Neptuno vai-lhes dar intuitivamente respostas que eles vão aproveitar para se realizar. Portanto, de uma maneira muito geral, de 5 a 13 de maio vai ser um ano positivo. Há alguns momentos mais instáveis, mas eu penso que fevereiro, março, abril, os primeiros 4 meses do ano ainda podem trazer para este grupo alguma instabilidade, mas de uma maneira geral vai ser um ano bom se acreditarem e se derem espaço para as suas intuições, para a sua sensibilidade, etc, etc. Pelo menos os astros estão a ajudar. O mês de outubro, setembro, outubro, também para alguns deles, mas só durante uma semana ou duas, vão ter um momento um bocadinho mais delicado. Mas nada que não possa dizer que este grupo também é bastante ajudado pelos astros, a menos que tenham, por exemplo, um ascendente Escorpião ou um ascendente Leão, o que já trazia, se calhar, um pouco mais de dificuldades. Logo a seguir, vem um grupo que vai ter momentos bons e momentos menos bons, e de uma maneira mais óbvia. São os de 26 de abril a 4 de maio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há planetas a ajudar e há muitos planetas a desafiá-los. Quem é que está a ajudar? O Urano vai ajudar. O Urano é a capacidade de dar a volta no último momento. A capacidade, às vezes há um problema grave que nunca mais se resolve. De um momento para o outro há uma coincidência, um amigo, um grupo, uma pessoa, um acontecimento, uma novidade que vai ajudá-los a dar a volta por cima. Mas de uma maneira geral, cuidado.
Porque estou aqui a ver, por exemplo, os de 27, 28 e 29 de Abril, que estão dentro deste grupo, vão ter alguns meses um bocadinho mais sós, incompreendidos, com menos capacidade energética, até menos força física, mas não se isolem. Eu deixei uma mensagem especial neste livro, justamente para os nascidos entre 26 de Abril e 4 de Maio. Porquê? Para que as pessoas que estão à volta destes nativos de Touro tenham mais olho neles, porque alguns deles vão poder andar mais cabisbaixos, mais sozinhos, mais mal entendidos, com a sensação de que o mundo está contra eles, mais pessimistas, mais virados para baixo, a ver que não há saídas, quando se calhar há saídas, e as saídas estão até na mão, podem estar na mão daqueles que vivem com eles. Portanto, uma especial atenção para os nascidos entre 26 de Abril e 4 de Maio, que embora seja um ano com avanços, é também um ano que para alguns deles vai ser um ano um bocadinho mais sofrido, mais solitário, que tem que pensar duas vezes antes de agir, se sentir mais deprimido. Acredita em mim, isto são factos, são épocas passageiras, estes períodos de crise, neste caso estou aqui a ver 3, 4, 5 meses e as coisas tendem a desanuviar. Por exemplo, quem nasceu no dia 3 de maio, só para dar um exemplo, pode ter abril, maio, junho e julho um bocadinho mais difíceis, mas depois a coisa passa à frente. Já aqueles, por exemplo, que nasceram a 28 de abril, podem ter, por exemplo, um fevereiro, depois agosto, setembro, outubro, novembro, um bocadinho mais delicados, incompreendidos, aborrecidos com a vida, incompreendidos, mas a coisa depois vai ser ultrapassada. Portanto, todos os deste grupo merecem uma atenção especial e por isso tudo isto está escrito no livro. Para terminar, queria chamar uma atenção para alguns taurinos que vão estar, por princípio, bastante bem. São os de 21 de Abril a 25 de Abril. E também, sim, 21 a 25 de Abril. Porquê? Porque não há aqueles fatores, o tal Plutão ou o tal Saturno, que os vai isolar e que os vai fragilizar. Antes, pelo contrário. Portanto, vai ser um ano, penso que bastante positivo. Resta acrescentar que, quando eu há bocado falei de 14 a 19 de maio, falta explicar porque é que eles são beneficiados. Porque Plutão, que é regeneração, paixão, sexualidade, instinto, e o Neptuno, que são as intuições, vão estar a vosso favor. Portanto, vão mudar aquilo que pensavam que não era preciso mudar, vão ter uma força muito maior do que é normal terem nesta altura da vida. Também uma certa cautela só para os de 20 e 21 de maio, porque há momentos mais delicados, momentos em que se calhar vão pensar, vão passar para além das vossas capacidades e vão ver maiores dificuldades de realização. Mas são sempre passageiras, porque são sempre 2, 3, 4 meses do ano. Portanto, penso ter abordado todos os casos possíveis. Reafirmo aqui, atenção para os de 26 a 4 de maio, porque há alguns deles, não todos, olha que são 15 a 20% destes nascidos entre 26 de Abril a 4 de Maio vão ter um ano um bocadinho mais delicado, mas só apenas. E, portanto, para que seja um ano melhor, vão precisar do apoio das pessoas que estão ao vosso redor. Espero que tenham um bom ano, porque os taurinos são gente forte, gente resistente, gente resiliente, e eu penso que é isso que vai ser a palavra de ordem para 21. Vamos, pois, falar do signo de Gêmeos. Resta acrescentar que todos os cálculos para os geminianos entre 22 de maio e 21 de junho estão, vamos lá, descritos de uma maneira muito mais personalizada daquilo que eu aqui estou a fazer, aqui no livro. O livro já está disponível em todas as livrarias, mas se perto de si não há uma livraria, se tiver dificuldade em movimentar-se, pode sempre encomendar e o correio leva até si. Há pelo menos 4 plataformas, ou peçam ao sobrinho, ao filho, ao neto, que mandem vir através da internet o livro e, portanto, vão poder até confirmar aquilo que eu aqui estou a dizer, digamos, de uma maneira mais
singela, mais simples, porque eu, nesta conversa, não vou poder falar dos 365 dias de nascimento. Eu estou aqui a agrupar, por exemplo, para os gêmeos, 1, 2, 3, 4. Para os gêmeos eu vou agrupar os geminianos em 4 grupos, não vou falar de cada um deles. Para falar de cada um deles, só através do livro. Mas o livro também tem outra vetor, é que no livro eu depois dou também previsões semanais. E também falo um pouco de compatibilidades entre os vários signos. Bom, neste caso dos gêmeos, eu vou começar do princípio, porque como não há, à partida, nenhum geminiano que esteja numa época demasiado frágil ou instável, porque eles até são dos mais beneficiados. Este ano eu vou começar pelo primeiro dia de Gêmeos, ou seja, há aqui um grupo dos 22 de maio a 26 de maio que vai estar relativamente bem, o Saturno está a favor, Júpiter pode trazer alguns desafios, alguns exageros, ou até uma coisa que eu costumo ver nos Gêmeos, distrações, dispersão. Mas pronto, isto não é negativo, os Gêmeos muitas vezes já estão, e as pessoas que conhecem os Gêmeos já estão habituadas às distrações e às mudanças de humor que eles têm habitualmente. Portanto, os de 22 de maio a 26 de maio vão ter um ano 70% a 80% positivo. Alguns deles, se calhar, vão estar um bocadinho mais na baila, mais delicados, mas isso é mais por causa do signo ascendente do que propriamente pelo seu signo Gêmeos, e vai ser um ano bastante positivo. O Saturno dá planos a longo prazo, portanto, não descurem esta capacidade. Logo a seguir, 27 de maio a 5 de junho, olha, são dos mais beneficiados dos signos dos nativos de Gêmeos. Ao longo do ano, o Saturno, que é esta onda que está aqui marcada, vai ajudar uns, depois outros, destes geminianos a conseguirem realizar os seus ideais profissionais e passarem à ação em relação a projetos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de uma maneira geral, esta onda positiva, esta pandemia astrológica positiva, vai ajudar todos os geminianos, sobretudo os que nasceram entre 27 de maio e 5 de junho. Mas cada um a seu termo. Portanto, por exemplo, para dar uma ideia, os de 27 e 28 de maio é logo janeiro, fevereiro. Depois, os de 1 ou 2 ou 3 de junho vão ter que esperar março, abril, ou julho, ou agosto. Portanto, isto depende depois de mês para mês. Eu não posso fazer, porque reparem, os geminianos são 30 dias, vezes 12, 3 vezes 12, são 360 hipóteses. Eu não posso falar aqui num vídeo destes 12 vezes 12 são 360 hipóteses, portanto seriam 360 hipóteses diferentes de previsões. É absolutamente impossível, por isso é que eu escrevo este livro, porque senão não poderia, num programa destes, num vídeo destes, passar tanta informação. Portanto, tirando estes de 27 de maio a 5 de junho, que penso que são os mais beneficiados, há aqui uns que também são bastante beneficiados. 16 de junho a 21 de junho. Tudo leva a crer que vai ser um ano positivo. Projetos, iniciativas, sorte, encontros, coisas boas que vêm ter convosco, ou até pequenas viagens, ou conhecimentos, ou relações com o estrangeiro, de uma maneira mais virtual ou de uma maneira mais real. Pode trazer-lhes situações muito positivas. Algum cuidado, não é que seja um momento negativo, mas algum cuidado vou ter que ter para os de 6 de junho a 15 de junho. Porquê? Porque Neptuno está contra. O Júpiter está a favor, vão-se sentir a iniciativa, capacidade de realização, mas o Neptuno vai-lhes trazer algumas desilusões. Portanto, ou seja, os geminianos às vezes idealizam, dispersam-se, pensam aqui, depois pensam ali, e muitas vezes põem a pessoas, ou coisas, ou projetos nos altares. E estes de 6 a 15 de junho, tenham atenção para algumas pequenas ou maiores desilusões, sobretudo, a meu ver, aqueles que nasceram a 9, 10 de junho e até 15 de junho. Sobretudo estes vão ter alguns meses um bocadinho mais delicados, sensíveis, confusos, desorientados, vão sentir-se enganados,
puseram alguém no altar e essa pessoa ou essa coisa caiu dali para baixo, deveriam ter os pés mais assentos na terra para que depois não sejam, digamos, vítimas deste idealismo excessivo que pode aparecer ao longo de alguns meses de 2021. Penso que falei de todos os casos e espero que seja um bom ano. Os geminianos até são daqueles que... Deixa cá ver a minha cábula. Pois, os geminianos até são daqueles que são, de uma maneira... Ou que se tiverem ascendentes gêmeos. Imagina, uma pessoa é escorpião, ou touro, ou isto ou aquilo outro, mas depois tem ascendentes gêmeos, melhor ainda. A coisa vai melhorar necessariamente. Se tiver peixe, mas com ascendente peixes ou ascendentes gêmeos, melhor ainda. Deixa cá ver como é que está o caranguejo no ranking geral. Sim, não está mal, ou seja, há uma pequena, muito pequena percentagem de caranguejos que vão ter a vida mais dificultada ao longo deste ano de 21. Por isso, como estão a ver, e eu sempre faço isto, eu nunca disse, nem direi, este ano vai ser bom ou vai ser mau para todos. Não se pode dizer isso, porque cada caso é um caso, e por isso senão eu não fazia estes cálculos todos. E estes grupos diferentes de caranguejos provam de que há previsões muito mais fáceis para uns e muito mais difíceis para outros. Tenho dito, e aliás, na introdução deste livro, está explicada uma coisa muito delicada e que faz muito sentido para os caranguejos. É que todos nós passamos, eu já passei, com certeza que já passei, por momentos de uma maior crise, de insatisfação, de preocupação, de ver o mundo como que se o mundo estivesse todo contra mim. Todos nós já passamos por isso. Mas nem todos nós sabemos pedir ajuda nesses momentos. Porquê? Porque a pessoa fecha-se, até mais os homens do que as mulheres acabam por introverter essa fragilidade, não dizem a ninguém e depois de um momento para o outro entram em depressão, em pessimismo, perdem o emprego, a família e a saúde podem trazer-lhes grandes preocupações e a pessoa quase que se desmorona o desejo de viver. Ora bem, eu digo isto e explico isto com casos muito reais que aconteceram em 2020, eu explico isto na introdução, casos que todos conhecemos, infelizmente, pessoas que morreram, pessoas que perderam fortunas, pessoas que tiveram azares brutais ao longo e dificuldades brutais ao longo de 2020. Eu já tinha posto, escrito na edição de 2020, que isto poderia acontecer eventualmente para as pessoas, como estavam lá os nomes das próprias pessoas, mas o que é certo é que mesmo eu tendo escrito e tendo feito essa previsão, eu fiquei chocado à mesma com aquilo que aconteceu com aquele ator muito querido de todos nós, porque apesar de eu ter posto lá o nome dele, que estava numa época de delicada, o que aconteceu é que eu fiquei sempre na esperança que ele não fosse tão prejudicado como afinal foi por 2 ou 3 planetas em simultâneo, foi Saturno, Plutão, etc, etc. E não é por acaso que eu estou agora a falar deste assunto, porquê? Porque dentro dos caranguejos há justamente aqui um pequeno grupo, mas ouçam, é um pequeno grupo, e repito, é um pequeno grupo de 17 a 21 de julho. Mas, se tiverem ascendente, vou repetir, se tiverem ascendente peixes, ascendente balança, ou gêmeos, ou carneiro, a coisa é melhor. Portanto, não é para todos, sem exceção, os nascidos entre 17 a 21 de julho, mas podem esperar momentos de maior fragilidade ou devem estar à espera, devem se precaver para um ano 2021 bastante mais complicado. Aviso que já o ano passado, portanto, para este ano, aliás, para 2020, eu tinha dito que muitas pessoas estavam nesta onda e uma delas era o nosso Primeiro-Ministro. Portanto, eu antevi que poderia ser um ano muito delicado e que ia exigir demasiado, muito mais do que os anos anteriores, para o nosso Primeiro-Ministro, porque creio que ele é 19 de julho. Agora não tenho aqui bem presente. Portanto, mas ele também estava já com um Plutão, que é o planeta que os está a afetar, já estava com um Plutão bastante acelerado e a desafiá-lo de uma maneira muito grave. Bom, para dizer o quê?
17 a 21 de julho. O pelotão é como se o pelotão não vai ajudar. E o que é Plutão? Plutão é um planeta muito poderoso que nos coloca à nossa frente impossibilidades, dificuldades, problemas. Por mais forte que a gente seja, quando o Plutão nos levanta problemas, a pessoa sente-se pequenina, sente que os desafios são maiores do que a nossa capacidade de resistência e nós podemos entrar em depressão, ter dificuldades, andarmos à pancada com os outros todos porque temos um lado instintivo terrível que às vezes não nos dá a capacidade de ponderar muito bem o relacionamento com os outros, podemos ter conflitos mais ou menos abertos com os outros, tensões, discussões, etc. Aliás, que eu dou bastantes exemplos desse pelotão negativo na introdução do livro, porque ao longo destes últimos anos, de 90 para cá, houve várias pessoas públicas que tiveram justamente este desafio de pelotão e explico lá o que é que lhes aconteceu, portanto, e que em grande parte dos casos, no próprio livro, eu já tinha falado no nome dessas pessoas. Portanto, muita calma, muita cabeça fria, deixem para outro ano, não entrem em paranoia, não entrem, têm que pensar 10 vezes, têm que contar até 10, têm que contar até 100, não tomem atitudes precipitadas, porque não é a melhor altura para o fazer. Se precisarem, têm que pedir ajuda a um psicólogo, a um astrólogo, à família, aos amigos, etc. Sobretudo, não se isolem, porque muitas vezes o pelotão faz com que a gente se feche. Isso é o pior, nestes momentos. Portanto, estas pessoas podem estar mais fragilizadas e o menos aconselhável é justamente elas isolarem-se. Portanto, gritem por ajuda, peçam SOS os de 17 a 21 de julho. Embora muitos deles não vão sentir isto. Eu estou a fazer um aviso, mas nem todos vão sentir-se tão vulneráveis. Agora, vamos começar do princípio do signo, porque os outros vão estar relativamente bem. De 22 de junho a 27 de junho, positivo, Júpiter a ajudar. Portanto, estão a ver, é completamente diferente dentro do mesmo signo. Júpiter a ajudar dá projetos, jovialidade, idealismo, capacidade de levar avante os seus ideais e até às vezes um pouco de sorte em encontrar aquilo que precisam. Segundo grupo, 28 de junho a 6 de julho, muito bom e mais, com notícias, coincidências, coisas inesperadas, relações com amigos que vão trazer situações bastante positivas, notícias. Bom, não quer dizer que algum deles nascido nestes dias, não possam ter problemas ao longo do ano, mas de uma maneira geral o ano vai ser mais positivo. Eu estou aqui, por exemplo, a ver de uma maneira mais forte 3, 4 de julho, 5 de julho, vão ter o Urano bastante favorável ao longo de 2021. Logo a seguir vem um grupo, bom, de 7 de julho a 11 de julho. É positivo. A casa, a família, os amigos, a intimidade, vai ajudá-los, ou seja, aquilo que é próprio do caranguejo vai ser a força e a fortaleza destes capricórnios. Depois, os mais beneficiados de todos os caranguejos são os de 12 a 16 de julho. Porquê? Porque eles vão ter o Neptuno a seu favor. Vão ter um sexto sentido que os vai defender das dificuldades. É como se tivessem um sexto sentido, uma intuição, uma percepção, uma sensibilidade extra que os vai defender. E isso vai ser extremamente importante para os caranguejos ao longo do ano. Depois vieram aqueles que nós já falámos, de 17 a 21 de julho. Falei muito deles porque realmente são aqueles que merecem mais atenção ao longo deste ano. E depois sobra-nos os 22 de julho, que também vão ter um ano bastante positivo. Portanto, reparem a diferença abissal para alguns dos nascidos em caranguejo, por exemplo, os 13, 14 ou 15 de julho, e outros, como, por exemplo, 3, 4 ou 5 de julho, que vão estar muito mais nas nuvens do que os outros. Bom, resta-me acrescentar um bom ano. Se tiverem alguma dúvida, este livro tem também as previsões semanais e calculem o vosso ascendente. Aliás, em rodapé também vamos passar a maneira, a aplicação que vos pode ajudar a descobrir o vosso ascendente. Há uma aplicação no Sapo e que é muito útil, basta pôr o dia, a hora e o local de nascimento e automaticamente vão saber o vosso ascendente, e se o vosso ascendente for daqueles que eu falei agora, que vão ser mais beneficiados, melhor ainda.
Vamos, pois, ao signo de Leão. O signo de Leão vai ter... vou ter que ter cuidado em falar com eles, porque dentro dos leoninos há aqui um grupo bastante mais frágil. Há aqui muitos leões, aliás, a grande parte dos leões vai ter um ano bom. O ano de 2021, vou dizer, por exemplo, que os de 23 de julho a 28 de julho, exceto 1 ou 2 meses mais instáveis, 1, 2 ou 3 meses mais instáveis, vão ter um ano com bastantes avanços e realizações e um bom ano. O mesmo se passa para os nascidos entre 7 de agosto e 23 de agosto. A força do leão está lá, a capacidade de realização do leão está disponível, a capacidade de êxito, a capacidade de envolver os outros nos vossos projetos está disponível completamente. Para todos estes, vou repetir, de 23 de julho a 28 de julho e os de 7 de agosto a 23 de agosto, que são a maioria. Portanto, são estes e estes. São 2 grupos muito grandes, são praticamente 3/4 dos leoninos. E, portanto, estes não vão ter, assim, sobremaneira, problemas gravíssimos, ou se forem confrontados com problemas, vão ter capacidade de dar a volta 2, 3 meses depois, as coisas vão se voltar a vosso favor. No entanto, há aqui uma palavra super especial para os nascidos entre 29 de julho a 6 de agosto. Porquê? Porque são daqueles casos em que eu fiz uma grande introdução neste livro a explicar tudo isto, e também nestas previsões anuais também tenho explicado no início, antes de falar do carneiro, nestas previsões anuais também expliquei com mais pormenor aquilo que vos vou dizer agora, é que todos nós passamos de tempos a tempos, às vezes de 20 em 20 anos, de 15 em 15 anos, de 7 em 7 anos, todos nós temos momentos de crise, momentos em que não conseguimos realizar aquilo que tem a ver com os nossos sonhos, os nossos ideais, e realmente os leões, este ano, há alguns leões, e vou explicar, não são todos, mas boa parte dos nascidos entre 29 de julho e 6 de agosto vão ver-se abraços com problemas. Com problemas, dificuldades, atrasos, falta de estímulo, um problema profissional, até um problema de saúde, no sentido de se sentirem mais frágeis, com menos força, menos iniciativa, menos genica para rugirem e vencerem as inimizades e os problemas que podem surgir este ano. Aquilo que eu disse no livro e que disse também no princípio destas previsões e que chama a atenção é que quando estamos nestes momentos mais delicados é absolutamente vital que os pais, os filhos, os amigos, os vizinhos, os nossos amigos nos deem a mão. Mas também é certo que muitas vezes as pessoas, quando estão num momento de crise, num momento de grande depressão, também não gostam de pedir ajuda. E isto pode eventualmente acontecer com alguns destes leões de 29 de julho a 6 de agosto. Portanto, primeiro ponto, as pessoas que conhecem leões nascidos neste período têm que estar muito mais atentos, porque podem eventualmente, alguns meses deste ano, não é o ano inteiro, mas alguns meses deste ano, estes leoninos podem andar mais introvertidos, desanimados, desiludidos, com a juba completamente para baixo, sem acreditar no bom da vida e sem acreditar nas próprias qualidades e nos próprios recursos. Pois bem, o que eu disse neste livro e que digo agora, atenção, para já estes leões já ficam avisados. Pode haver 2, 3, 4 meses difíceis, mas depois as coisas também se compõem. Ao longo de 21. Para as pessoas que vivem à volta destes leões, podem e devem ajudar. Porquê? Porque os leões não gostam de pedir ajuda. Os leões às vezes são um bocadinho orgulhosos, aqui para nós, não é? Os leões raramente se queixam, não são como outros signos que estão sempre a queixar dos problemas, e portanto os leões, porque eles gostam de ser o rei dos animais, de mostrarem a sua força. Pois bem, a sua força, os leões nascidos de 29 de julho a 6 de agosto, este ano a vossa força é pedir ajuda. É conseguir não ser orgulhosos e pedir, se sentir, mas apenas se sentirem fragilizados. Porque isto vai poder acontecer 2, 3, 4 meses ao longo deste ano e, portanto, se sentirem
menos bem, desabafem, consultem um psicólogo, um amigo, têm que desabafar e têm que pedir ajuda porque o Saturno está contra. E o que é que vem, o que é que o Saturno traz? Saturno traz isolamento, traz ver a vida cinzenta, ver a vida com dificuldades, problemas profissionais, problemas financeiros ou problemas familiares e tanto mais que a pessoa pode exagerar. E exagerar nesta sensação e ter a sensação de que ninguém gosta de mim, ninguém me entende, a vida está contra mim e pode, ou quase certeza, que não vai ser bem assim. Por outro lado, há outro planeta, que é o Urano, que vai também desafiar estes mesmos leoninos, trazendo-lhe coisas inesperadas. De um momento para o outro, andam nervosos, com a tensão arterial muito alta e cuidado com isso. Portanto, sobretudo os de 29 de julho até 2, 3 de agosto, cuidado porque vão ter que encarar momentos de grande tensão. E, portanto, ao ter que encarar, a própria tensão, os nervos, as veias, as artérias podem ser expostas a um excesso de energia, a um excesso de tensão e, portanto, vão ter que descontrair, fazer mais férias, pausas, dormir mais, pensar, refletir, vão ser as palavras de ordem para este grupo especial de leões. Pode ser, não todos, mas alguns podem vir a ser fragilizados ao longo deste ano de 2021. Para os outros grupos que eu falei, por princípio, se houver um problema, as coisas vão ser ultrapassadas. Assim seja. Falando de 2021, vamos, pois, ver o que é que se passa com o signo de Virgem ou com as pessoas com ascendente Virgem. De uma maneira geral, os virginianos ou os ascendente Virgem, por princípio, têm um ano de 21 positivo. A única exceçãozinha vai ser para um pequeno grupo, que eu já vou falar mais em pormenor, mas parece que não vai ser, mesmo para eles, um momento com coisas terríveis, inultrapassáveis, etc, etc. Bom, primeiro ponto, se vê estes vídeos, se gosta destas previsões, provavelmente também gostava de aprender astrologia. Ora bem, eu criei um canal YouTube que tem, neste momento, quase 800 vídeos, onde há um grupo de vídeos que é quer saber mais da astrologia? Então, e no livro também está, digamos, o link o link neste livro. É curioso porque isto penso que não há muito, é uma coisa original. Vou-vos mostrar neste livro. Eu apresento imensos links através do QR Code. Ou seja, uma pessoa com um telemóvel consegue apontar o telemóvel para estes sinais e estes sinais vão ser lidos pelo telemóvel e vão levá-los para vídeos que eu fiz, especialmente sobre determinado tipo de temas, até previsões, etc, etc, semanais, e quem quer saber mais da astrologia, quem quer aprender mais da astrologia, pode ir ao canal YouTube, é Paulo Cardoso Oficial ou Oficial Paulo Cardoso, e também, por outro lado, ou então, imaginem, a pessoa quer saber tanto que adorava ter aulas. Eu dou aulas de astrologia e vai passar em rodapé o contacto para se quiserem inscrever nas aulas de astrologia. Elas podem ser feitas e devem ser feitas à distância, portanto, sem problemas. Há anos e anos que eu dou aulas de astrologia para Braga, para o Algarve, etc., sem as pessoas virem cá. E, portanto, basta telefonarem para o telefone em rodapé e vão poder contactar a pessoa que me ajuda a organizar os cursos. E, portanto, e as consultas é a mesma coisa. As consultas, paulocardoso.com, há lá todas as informações do que é que eu faço, o que é que eu não faço. Bom, vamos começar então para o signo de Virgem. Para ser mais rigoroso, como o Virgem gosta de ser, eu não posso dizer que para o signo de Virgem vai estar tudo bem. Obviamente que não, e por isso criei, para ser mais rigoroso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos diferentes. Ou seja, não há um virgem, há pelo menos 6 tipos de virgens diferentes quando se fala das previsões para 2021. Portanto, para mim, eu considero errado dizer, para o carneiro vai estar bom,
para o escorpião vai estar mau. Não pode ser, não faz sentido, porque cada caso é um caso. E, portanto, ainda por cima, nem estamos aqui a contar com os ascendentes. Reparem, 12 signos vezes 12 ascendentes dá 144 tipos de pessoas diferentes. Ora, eu não posso fazer previsões dizendo para o carneiro é bom ou o 2021 é mau ou bom para 144 tipos de pessoas diferentes. Bom, eu estou a ser rigoroso porque os virgens gostam de rigor. Bom, e gostam de ir ao pormenor. Por isso, para fazer previsões mais acertadas, mais rigorosas, aqui é o máximo do rigor. É todos os dias da Virgem e todos os meses do ano. Pronto. Nesta tabela está tudo bem explicadinho e esta tabela está no livro. Agora, para poder fazer este programa, esta intervenção e dar, digamos, um panorama geral de 2021, tive que dividir isto em grupos, porque são dentro destes grupos, as condições são mais ou menos parecidas. Primeiro grupo, 24 de agosto a 29 de agosto. Positivo, até porque o Urano vai estar favorável para estes virginianos e, portanto, as suas características típicas, racionalidade, cuidado, organização, método, tudo isso, o trabalho, são áreas que vão poder compensá-los ao longo deste ano, portanto não vale a pena estar a dizer muito mais, o livro explica o resto, mas, de uma maneira geral, este grupo vai ser bastante beneficiado de 24 de agosto a 29 de agosto. Depois segue-se um grupo talvez o mais beneficiado dentro das virgens, dentro dos virginianos. 30 de agosto a 6 de setembro. O Urano está a favor. O Urano são os amigos, os grupos, as coisas diferentes, as inovações, as novas tecnologias, as novas ideias, os convites, as coisas inesperadas e, portanto, não estranhem os nativos deste grupo, 30 de agosto a 6 de setembro, num dos 12 meses do ano, receberem notícias positivas e isso trazer-lhes maior capacidade de bem-estar, de realização, boas notícias, uma coisa que se resolve, etc, etc, etc. Por outro lado, vão ter mais ideias do que o costume. Agora é preciso depois saber realizá-las e isso tem muito a ver com o seu signo da Virgem. Portanto, de uma maneira geral, estes 30 de agosto também, 6 de setembro, vão poder confiar nas características normais do signo de Virgem que vão ajudá-los a ter um ano esperançoso, positivo e com coisas com momentos bastante energéticos. Depois vem os de 7 de setembro a 11 de setembro. Nada de especial a dizer. É um ano suficiente mais, digamos. Não é muito bom, mas é suficiente mais. Portanto, as coisas correm, a rotina, corre o trabalho, as relações, as coisas. É evidente que um momento ao outro, e até temos que ver o ascendente, o signo ascendente, um momento ao outro, um mês ao outro, vai poder ser menos fulgurante. Bom, não posso esquecer que para fazer previsões super rigorosas, então temos que fazer o horóscopo. O horóscopo com a hora de nascimento. Eu, nestes casos, destes vídeos, destas previsões que eu faço, não estou a levar, com certeza, em consideração a vossa hora de nascimento, até porque não sei, não é? E a hora de nascimento às vezes muda um bocadinho o panorama geral. Bom, mas de 7 de setembro a 11 de setembro é um ano positivo, de uma maneira muito geral. Digamos, a 90% dos casos vai ser positivo. Aqueles que não são tão fáceis ou que não vão sentir tanta facilidade, têm que consultar o livro, porque são poucos dentro deste grupo. Depois vem um grupo que esse sim merece bastante mais atenção. São os nascidos entre 12 e 16 de setembro. Por uma razão. Os astros estão lá, eu tive que fazer os cálculos e percebi que os nascidos entre 12 e 16 de setembro vão ter o Neptuno numa posição muito delicada. Os virginianos, que até são pessoas rigorosas, realistas, perseverantes e que gostam de se realizar e gostam de fazer as coisas bem feitas, muitos deles, ao longo destes meses de 21, os de 12 a 16 de setembro, vão ter momentos e meses mais delicados, mais frágeis. E, portanto, na melhor das hipóteses, seria bom consultarem um livro para ver em que meses é que vão estar mais fragilizados, porque no livro está justamente este diagrama e aqui podem ver quais são os meses
mais atribulados e os meses mais tranquilos. Portanto, ficam já de sobreaviso, não invistam 200% numa coisa qualquer que podem não conseguir realizá-la, um pequeno desânimo, uma desilusão em relação a um projeto, uma desilusão em relação a um amor, ou uma desilusão em relação a um projeto financeiro, ou a sensação de que não estão a dominar a situação, como os virgens gostam de fazer, ou até uma maior fragilidade a nível de saúde, pode acontecer. O que é certo, como eu vejo aqui nesta tabela, 3, 4 meses e a coisa depois acaba por passar. Para uns será janeiro, fevereiro e março, para outros será, por exemplo, os 15 de setembro, de abril em diante, depende do dia de nascimento. Portanto, mas 3, 4 meses do ano, ou até 5 meses em alguns casos, por exemplo, no dia 15 ou 16 de setembro, podem ter 4, 5, 6 meses um bocadinho mais delicados. Logo a seguir, e para verem a diferença, como é que isto é extraordinário, no mesmo signo, mas logo a seguir, os nascidos entre 17 e 21 de setembro vão ter um ano aparentemente muito bom, muito cheios de energia, de força, de paixão e de capacidade de remodelar tudo e de começar tudo de novo. E se perderam qualquer coisa, vão ter capacidade de recomeçar e de reanimar e de fazer novos projetos. Porquê? Porque Plutão, que é o deus do renascimento, vai estar com eles. E se o Deus do renascimento vai estar com eles, mesmo que tenham tido problemas ao longo de 2020, em 2021 vão ter uma grande capacidade de começar do zero, de começar daquilo por onde não estavam à espera. Uma capacidade de paixão, concentração, uma erupção vulcânica positiva. E atenção, 17 a 21 de setembro, até pode haver um envolvimento romântico, afetivo, sexual, sensual, muito poderoso. Porque o Plutão também dá, muitas vezes, relações profundas com alguém ou aprofundar uma relação que já existe do passado. Por último, temos os nascidos entre 22 e 23 de setembro. Para eles, tudo bem, tal como eu tinha dito, para os 7 a 11 de setembro, é um ano bom, positivo, não fulgurante, mas positivo, de passagem, de realização, de rame-rame, de uma certa monotonia, de uma certa rotina, mas com capacidade de realização. Portanto, de todos estes, e por isso não podem dizer que os virginianos não estão ajudados pelos astros este ano, apenas os nascidos entre 30 de agosto e 6 de setembro podem ter 3, 4 meses ao longo de 21, um pouco mais. Não, desculpem. Não são esses. Não, os nascidos entre 12 e 16 de setembro, esses sim, podem ter, os outros até estão bem. Os 12 a 16 de setembro podem ter 2, 3 meses um bocadinho mais frágeis ao longo de 2021 e espero que seja a vosso favor estas previsões.